No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhes Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te achasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Quero falar um pouquinho sobre essa experiência de Natanael com Jesus, querido. Quando nós lemos essa passagem, nós vamos ver um testemunho. Eu quero destacar aqui nessa noite que a minha e a sua experiência com Jesus, ela precisa promover testemunho na vida dos que nos cercam. A nossa vida como cristão não pode ser uma vida superficial ou uma vida introspectiva, onde eu vivo com Cristo e ninguém sabe. Onde eu vivo com Cristo e os meus testemunhos não tocam as vidas das pessoas. Nós temos aquele hábito de contar testemunho dos outros. Não que seja errado, mas eu só vou desfrutar, querido, verdadeiramente do Senhor quando eu tenho testemunho de vida com Ele, quando eu vivo com Ele, seja nas minhas lutas, provas, dificuldades, mas quando eu vivo com Jesus. E aqui nós lemos nesse texto que João Batista, que havia batizado Jesus, ele vê Jesus passando onde ele estava e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Só que antes disso, João tinha batizado Jesus, diz o relato de Marcos, de Lucas, de Mateus, que quando Jesus vem a João está no Rio Jordão batizando as pessoas. E o apóstolo João, quando vai escrever isso, narrar, ele diz que João Batista estica as mãos, coloca o dedo em riste, olha para Jesus, aqui em João 1:29, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vem, é batizado por João, nós conhecemos toda essa passagem. Mas aqui estamos em outro contexto. Jesus vai passando, João Batista olha para ele e mais uma vez diz: eis o Cordeiro de Deus. Interessante, querido, que os dois discípulos de João Batista, os dois discípulos de João Batista, que estavam com ele ali, passam a seguir Jesus. Abandonam João Batista e vão seguir Jesus. João não reclamou por isso, não chorou por isso, porque ele sabia que agora eles estariam seguindo o Cordeiro de Deus. Conforme o relato que nós lemos, eles saíram de perto de João Batista e foram seguir Jesus. Olha que interessante. Versículo 37, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Essa palavra está bem textual, eu quero colocar os textos aqui para nós compreendermos. E vendo passar a Jesus, disse, versículo 36, eis o Cordeiro de Deus. João mais uma vez anuncia Jesus. Agora, os dois discípulos ouvindo isso, seguiram Jesus. E Jesus voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Os discípulos de João, eles queriam saber onde Jesus morava. Na mesma hora que João anuncia Jesus, eles deixam João Batista e passam a seguir Jesus. E eles não conversam com Jesus, simplesmente eles seguem a Jesus. E Jesus para o seu caminhar e se volta para eles e diz: o que buscais? Eles dizem: Senhor, onde o Senhor mora? Onde que é a tua casa? Onde o Senhor reside? Olha lá a sequência. E foram, versículo 39, eles disseram: vinde e vede. Jesus disse para eles: vinde e vede.
e foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10, quase 4 horas da tarde. Eles foram à casa de Jesus. Lembre que esses 2 discípulos são discípulos de João Batista, agora passam a seguir a Jesus. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então chamou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-os a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora no versículo 43, o nosso testemunho vai falar não só da nossa vida em Deus, como vai falar do próprio Deus. Com o nosso testemunho, nós dizemos e expomos que nós estamos vivendo com Cristo, e ao mesmo tempo fazemos com que as pessoas reconheçam Deus, no qual nós servimos. Versículo 43, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Felipe, e disse-lhe: segue-me. Os discípulos de João ouviram da boca do seu próprio líder, do seu próprio mestre, até então, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Deixaram João Batista onde ele estava e passaram a seguir Jesus. Irmão, você acha que João Batista ficou chateado, murmurando, magoadinho, porque os discípulos deixaram ele e foi seguir Jesus? Não, querido. Porque João estava fazendo discípulos para Jesus. Nós fazemos discípulos para Jesus. Simplesmente os discípulos foram atrás de Jesus e queriam saber onde é que Jesus morava. Jesus mostrou a casa, e a Bíblia diz que depois disso, no dia seguinte, Jesus quis ir a Galileia. Dentro da Galileia estava Nazaré, e Nazaré foi a cidade de quem? Jesus. Aonde que Jesus nasceu, queridos? Belém. Então Nazaré não era o local profetizado do seu nascimento. Nazaré não era o local onde os profetas lá atrás tinham dito que Jesus nasceria, mas era em Belém. Belém era um lugar mais conceituado, um lugar mais bem visto. Só que Jesus nasceu em Belém, e se cumpriu a profecia de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias. Se cumpriu a profecia do nascimento do Filho de Deus em Belém. Só que agora Jesus está indo para Galileia, porque afinal de contas foi lá que ele cresceu, foi lá que ele se estabeleceu, que ele viveu, que ele se tornou uma criança, depois um adolescente, um jovem, um adulto. E a Bíblia diz aqui que Jesus está voltando para Galileia, no versículo 43. E ele acha Filipe. E quando ele acha Filipe, ele diz: segue-me. E Filipe imediatamente seguiu Jesus. Filipe não questionou, ele simplesmente seguiu Jesus. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Agora olha que interessante, quando Filipe começa a seguir Jesus, Filipe, ele vai ter um conhecimento um pouco limitado de quem Jesus era. Quando eu digo de um conhecimento profundo, de saber das suas raízes, ou quando ele vai expor Jesus para Natanael e para as demais pessoas, ele não sabe expor Jesus da maneira correta. Ele não sabe colocar as palavras corretamente para uma pessoa que ainda não conhece Jesus, mesmo ele já tendo um encontro com Jesus, sendo um novo convertido, sendo aquele que já desfrutou da presença de Jesus. Aquele não vai saber colocar Jesus para Natanael. E olha o que ele vai dizer para Natanael no versículo 45. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Felipe estava cheio de Jesus, tinha encontrado com ele. Só que quando ele vai falar com Natanael, e Natanael era um conhecedor da lei, ele era um israelita que tinha conhecimento, conhecia os profetas, conhecia a história antiga do seu povo, sabia que Deus enviaria o Messias, e Natanael estava esperando o Messias. Só que quando ele escuta a respeito do Messias, ele vai escutar um adendo que não precisava. Porque Felipe, quando vai anunciar Jesus para ele, ele vai dizer o seguinte: que esse era aquele que Moisés havia escrito na lei, que esse é aquele que os profetas anunciaram,
Só que quando ele vai terminar de falar, ele coloca: esse é Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Felipe coloca Jesus de Nazaré, filho de José, para um camarada que conhecia a lei, que tinha uma estrutura espiritual, ele entra em confusão. Olha o que Natanael vai dizer. Disse-lhe Natanael, versículo 46: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Sabe, querido, a região de Nazaré era muito pobre. O povo que morava em Nazaré era um povo simples. Eles não tinham destaque nenhum. E Jesus cresceu nesse lugar. Nasceu em Belém, mas foi morar em Nazaré. Se cumpriu as profecias do passado. Jesus cresceu, se estabeleceu, aprendeu a profissão do Pai. E quando Filipe vai apresentar para Natanael, que era mais sábio, mais entendido, quando termina de falar, ele fala: Moisés escreveu na lei, os profetas profetizaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Ligou Jesus a Nazaré, filho de José. E quando Natanael recebe essa notícia, ele fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não creio que seja num sentido pejorativo, criticando Nazaré. Mas Nazaré era um povoadozinho, uma aldeiazinha que não tinha destaque nenhum. Como que o rei dos judeus, o salvador do mundo, o salvador dos judeus, pode vir de Nazaré? Será que não poderia ter nascido em Jerusalém? Será que não poderia ter nascido de uma classe rica? Porque afinal de contas ele é o rei. Afinal de contas ele é o salvador. Ele veio de Deus, ele não pode ter vindo de Nazaré. E a primeira coisa que Natanael vai questionar é isso: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? E sabe o que é interessante, querido? Filipe, muitas vezes nós nos colocamos aqui na condição de Filipe, na hora de evangelizar uma pessoa, de dar o nosso testemunho. Nós queremos provar que Deus existe. Nós queremos provar com as nossas palavras. Até usamos a Bíblia para provar que Deus existe. E quando eu olho para a vida de Filipe aqui, diante de Natanael, que tinha um conhecimento maior, você não vai ver, querido, Filipe querendo fazer uma escatologia, ou querendo ensinar. Não, eu te mostro, está na Bíblia, eu te provo que ele é o Messias. Filipe não vai dizer isso para Natanael. Quando Natanael questiona: será que lá de Nazaré vai vir alguma coisa boa? Será que surge alguma coisa boa de Nazaré? Tão pequenininha, deslocada, uma região pobre, uma região que ninguém faz caso. Como é que pode ser? Como é que pode o Filho de Deus surgir de um lugar desse? Sem destaque, sem uma posição. Como é que pode? Olha o que Filipe vai dizer para ele. Disse-lhe Filipe: vem e vê. Eu estou falando para você. Eu estou testemunhando para você, Natanael, que ele é o Filho de Deus. Que ele é aquele que os profetas profetizaram. Que ele é aquele que Moisés escreveu na lei. Mas Filipe, de Nazaré não pode vir uma coisa boa. Como é que pode vir uma coisa boa de Nazaré? Sabe o que Filipe vai dizer? Vem ver. Eu vou mostrar para você. Você precisa ter a sua própria experiência. Você precisa senti-lo, presenciá-lo, vê-lo com os teus próprios olhos. Filipe não tentou argumentar com Natanael, ele disse: vem e vê. Vem e vê. Sabe, tem muita gente precisando vir para ver Jesus. Tem muitos precisando ir para compreender quem ele é. E aqui, querido, eu vou presenciar na vida de Filipe um simples discípulo que não tinha estrutura nenhuma, conhecimento nenhum, levando um homem ao relacionamento com Deus. Sabe o que Filipe estava dizendo em outras palavras para Natanael? Natanael, eu não tenho tanto conhecimento da lei dos profetas. Eu não posso te mostrar o versículo da Torá, onde Isaías profetizou, e onde ele ia nascer e onde ele ia viver. Eu não posso, entre outras palavras, eu não posso dizer isso. Mas a maior prova de que é ele é quando você o vê. Quando você ver Jesus, o seu conceito vai mudar. Quando você presenciar Jesus, os seus conceitos vão cair por terra. Até aquilo que você aprendeu na lei, até o conhecimento que você teve na lei, quando você tiver um encontro com ele, você vai saber quem ele é. Aleluias. Versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele, e ele disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha que interessante, querido. E quando eu leio isso, eis aqui o verdadeiro israelita em quem não há dolo.
em quem não há fraude, em quem não há engano, em quem não há nada errado. Eis aqui o verdadeiro israelita. Jesus podia dizer outra coisa, mas ele disse aqui: eis aqui um verdadeiro israelita. Por que que Jesus está falando isso? Um israelita. Os israelitas, querido, eles tiveram a sua essência ou a sua raiz em Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Lembre-se comigo que Jacó era chamado de enganador. O seu próprio nome diz que ele é usurpador, enganador, roubou a bênção do seu irmão. Só que Deus tinha um propósito com Jacó, uma obra na vida de Jacó. Um certo dia Jacó está perambulando pelo deserto, está viajando, está indo de encontro com seu irmão. Depois de tudo que ele viveu, das tramas, trapaças, enganos que ele viveu, ele vai se encontrar com Esaú para acertar as contas, para pedir perdão, para reatar a sua aliança com seu irmão. Jacó tem um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele luta com um anjo no deserto, e era o próprio Deus personificado ali. Foi uma teofania, foi quando Deus se fez anjo e lutou com Jacó, e nós entendemos que Jacó venceu. E aquela luta representou, sabe o que, querido? A transformação do caráter daquele homem. Seu coração foi mudado, a sua mente foi mudada, a sua vida foi mudada, o seu corpo até foi tocado por Deus. Ele saiu mancando do encontro com Deus. A Bíblia diz que Jacó, ele estava numa região do deserto, e ele coloca uma pedra, e ele repousa naquele lugar. Enquanto ele está dormindo, uma visão se abre sobre ele, uma escada que ia com uma porta no céu. Os anjos subiam e desciam diante dele. Quando Jacó acorda daquela visão, ele entende que o Senhor está ali. Ele vai dizer assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Ele viu os anjos subindo e descendo até o céu através daquela escada. Jacó tem um encontro com Deus. A sua realidade é mudada. O seu nome é mudado por Deus. De Jacó, enganador, suplantador, mentiroso, mau caráter, Deus coloca o nome de Jacó, muda o nome de Jacó para Israel. Príncipe de Deus, nação eleita, povo escolhido. Daquele encontro com Deus, Jacó, além de ser transformado, o seu nome é mudado de Jacó para Israel. Quando Jesus se encontra com Natanael, ele diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus está falando assim: você, Natanael, você foi mudado e transformado, porque isso aconteceu lá atrás em Jacó. Os israelitas seguem uma linha de transformação da parte de Deus, porque o dia que Jacó encontrou com Deus, a sua realidade foi mudada. Isso tocou toda a sua nação. E quando Jesus faz menção a Natanael como verdadeiro israelita, ele está fazendo menção a Israel. Israelita está fazendo menção a Jacó, alguém que teve um encontro com Deus e foi mudado. E Jesus se referia a Natanael desta maneira. Olha o que diz o verso 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Porque Jesus disse: tu és um verdadeiro israelita. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamaste, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael disse para ele: Senhor, de onde me conheces tu? Como é que o senhor sabe que eu chamo Natanael? Por que o senhor está falando isso comigo? De onde o senhor me conhece? Eu nunca te vi. Em outras palavras, Natanael, você nunca me viu, mas já te vi. E Jesus disse para ele: eu te via. Olha o versículo 48. Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te achasse, porque Filipe foi procurá-lo, antes que Filipe te achasse, eu te vi. Te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Sabe onde que Natanael estava? Debaixo da figueira, irmão. Estava sentado na sombra da figueira. Aí todo mundo conjectura essa palavra. Ah, Natanael estava buscando o Senhor em reflexão. Sim, podemos entender dessa maneira. Estava debaixo da figueira. A figueira é muito representativa em Israel. Deus compara a figueira ao seu povo. Quando Jesus diz: Natanael, você é um verdadeiro israelita e em você não há dolo. Eu vi você embaixo da figueira antes que Felipe anunciasse você. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu já estava sondando o seu coração, meu filho. Eu já estava vendo a sua reflexão. Eu estava vendo o seu desejo por Deus. Eu estava vendo você me procurar, Natanael. Aleluias. Eu estava sondando você. E Jesus vai dizer mais. Debaixo da figueira. Agora Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi,
Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Ora, Natanael era tão crítico assim. Ele duvidou que o Jesus de Nazaré, o Jesus que tinha o seu pai José, poderia ser o Cristo, o Messias. Mas querido, quanta diferença faz quando eu e você apresentamos Jesus da maneira mais simples possível. E quando as pessoas questionam, você diz assim, então vai e vê. Procure uma experiência com Ele para você ver se Ele não é real. Busque Ele de fato para você ver se Ele não se manifesta na sua vida. Declare o seu coração por Ele para você ver se Ele não é um Deus presente. Se Ele não é um Deus vivo, Ele vai se apresentar a você. Aleluia. Natanael vai diante do Senhor e diz para ele: Rei, Tu és Rabi, Tu és Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Agora Jesus vai dizer assim, Jesus respondeu e disse: porque te disse, viste debaixo da figueira, crês? Irmão, guarda essa palavra para você. Coisas maiores do que estas verás. Jesus disse para ele, porque eu te vi debaixo da figueira. Foi uma revelação. Foi uma revelação. Jesus disse, por que eu vi você debaixo da figueira? Isso para mim, Natanael, é uma coisa comum. Eu sou do coração dos homens, eu conheço tudo. Porque você viu, porque você contemplou que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que estas verás. Muito maiores do que essa você vai ver. Qual é a prova disso? Versículo 51. E disse, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto. Aleluias. Daqui em diante vereis o céu aberto. Só alguém, querido, que vê Jesus, só alguém que contempla Jesus e sabe que Ele é o Rei, e sabe que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, vai ver e presenciar coisas maiores, vai ver o céu aberto. Aleluias. E olha, querido, mais, verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ai, glória a Deus. Se lá com Jacó, né, Jacó viu os anjos subindo e descendo naquela escada, agora a escada não é mais a escada, querida, a escada é Jesus. E eu vou presenciar as coisas indo e vindo da glória de Deus sobre a minha vida. Eu vou presenciar o céu se movendo, os anjos subindo e descendo por intercessão, entregando vitória, entregando a bênção sobre a minha vida, por Jesus que é a ponte. Aleluias. Percebe esses detalhes, querido? Vem ver. Ele veio ver, ele contemplou Jesus. E a sua contemplação por Jesus mostrou quem Jesus era. Um simples testemunho. Nós encontramos o Cordeiro de Deus, encontramos o Messias escolhido, que foi registrado por Moisés e que foi profetizado pelos profetas. O problema, querido, é que muita gente se atenta para Jesus de Nazaré, filho de José. E quando isso acontecer com você, ou por você na vida de alguém, não, mas Jesus é o filho de Maria, filho de José, foi carpinteiro. Você pode fazer como Filipe fez, não precisa argumentar não que Deus existe, ou criticar a pessoa, ficou com raiva da pessoa, não. Faça um teste com Deus, que você vai ver o quanto Jesus é real, o quanto Jesus é palpável. Lembra depois da ressurreição? Jesus está com os discípulos, e os discípulos, Pedro tem um encontro com Jesus, e Pedro vai dizer para os discípulos, ah não pode ser, você deve ter visto um fantasma, Pedro. No outro dia Jesus aparece entre eles, e Jesus diz, sou eu. A Bíblia diz que Jesus apresenta as suas mãos e os seus pés, e disse assim, apalpai-me, veja se não sou eu mesmo. Está com dúvida de quem Ele é? Ele é real, Ele ressuscitou, as marcas nas suas mãos estavam lá, as marcas nos teus pés estavam lá, e Ele deixou em evidência, para que todo mundo visse que era Ele. Jesus não escondeu, querido, a marca, porque a marca, as suas marcas falam de aliança, as suas marcas falam de um preço que foi pago. Isso tem que ser exposto, amém? Isso tem que ser evidente para todo mundo ver que Ele é o Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Agora Natanael ficou chocado com a revelação do Senhor. Como é que o Senhor me viu debaixo da figueira, Senhor?
Querido, que pensamento passou no coração daquele homem que estava debaixo da figueira, talvez lendo os escritos antigos, meditando sobre a lei, os profetas, aguardando o Messias como um verdadeiro israelita em quem não há dolo, um homem de Deus, um homem quebrantado. Claro, tinha sua crítica também, tinha sua razão, e ele queria saber se verdadeiramente o que Felipe estava falando era verdade. Como é que pode? Você está anunciando que o rei, o Filho de Deus e o Rei dos Judeus veio de Nazaré? Você está de brincadeira. Vamos fazer o seguinte então, Natanael. Não precisa acreditar em mim não. Vem ver. Vamos lá para nós ver. Tire as suas próprias conclusões. Tire as suas próprias conclusões. Quando ele chega diante de Jesus, querido, as revelações começam a acontecer. Elas começam a acontecer. E eu só sei de uma coisa. Porque nós vimos Jesus. Coisas maiores do que estas nós veremos. Porque se há uma promessa, querido, ainda que foi para um homem, mas de uma simples visão, de Jesus ver Natanael debaixo de uma figueira, e depois provar para ele quem ele era, porque ele demonstrou o seu coração diante dele. Dizer para ele, porque você presenciou e soube que eu te vi, você creu, coisas maiores você verá. Aí Jesus disse, na verdade te digo, que daqui por diante vereis os céus abertos. Bom, será por que nós não vemos o céu aberto? Por que será que nós não presenciamos? Qual é o problema na revelação? Qual é o problema na visão? Será que Deus mudou? Pergunto para você, será que Deus mudou, querido? Talvez nós estamos com um problema na nossa visão espiritual em ver Jesus. A igreja, de maneira geral, ela está com um problema na visão, querido. Talvez as suas lentes espirituais, os seus focos, os nossos focos, estão distorcidos. Nós deixamos de ver. E quando nós deixamos de ver, coisas maiores deixamos de ver. E quando deixamos de ver, dificilmente veremos o céu aberto. Querido, o céu aberto fala de muitas coisas. O céu aberto fala de coisas derramadas sobre as nossas vidas. O céu aberto fala das nossas orações chegando diante de Deus. O céu aberto retrata que o caminho, o acesso ao Pai está aberto. Não há impedimentos e limitações para as nossas vidas. Jesus já fez isso. Jesus já abriu o céu para mim e para você. Ele já abriu. O primeiro mártir da igreja, Estevão, jovem ainda. Em Atos capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão, quando falava da lei de Deus e pregava sobre Jesus, dando o seu testemunho sobre a morte e ressurreição de Jesus para Israel, a Bíblia diz que a face dele se transfigurou como de um anjo, através da sua pregação. E aí os homens se enfureceram contra ele, porque eles não aceitavam a crucificação e a ressurreição. A Bíblia diz que todos pegaram pedras, começaram a apedrejar a Estevão. O primeiro que morreu pela igreja depois de Jesus, começaram a apedrejar a Estevão. E apedrejaram Estevão antes de entregar o seu espírito ao Pai. Antes de morrer, todo machucado, ele olhou para cima, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Céus abertos. E Jesus ao lado de Deus, em pé, contemplando ele sendo massacrado pelos judeus. Por que ele contemplou Jesus em pé, querido? Porque ele veio ver quem Jesus era. E ele teve um encontro real com o Senhor. E até na hora da sua morte, no seu último fôlego de vida, ele viu Jesus de pé, intercedendo por ele. Era como se Jesus tivesse levantado do trono e disse: pode vir, meu filho, eu estou te esperando. Pode vir, meu filho, eu estou aqui. Só que muitas vezes nós não temos presenciado coisas maiores. Muitas vezes, querido, nós ouvimos uma profecia, ouvimos uma palavra a nosso respeito, nos alegramos com aquilo e ficamos cheios por alguns dias. Mas depois isso passa, depois isso acaba. Só que Jesus vai além, querido. Não é só porque eu te vi debaixo da figueira, não é só porque eu contemplei o teu coração, não é só porque eu vi a tua petição, não é só porque eu contemplei o que você tem sondado ou pensado. O que eu quero fazer na sua vida
é chamado de coisas maiores. Além dessas, isso é só um prenúncio do que eu quero fazer. Isso é só um prenúncio do que eu tenho para fazer na sua vida. Nós precisamos lembrar disso, amados. Muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós ficamos vivendo só na vida natural, no contexto cotidiano da nossa vida, e esquecemos que Jesus é real, que tem nos chamado para segui-lo. Para segui-lo. Seguir Jesus, querido, ele vai custar toda a nossa vida. Não podemos esquecer disso. Muitas vezes nós queremos fazê-lo, mas fazê-lo de uma forma esporádica, fazer de uma forma descompromissada, viver o evangelho de uma forma descompromissada, de qualquer jeito. Se eu perguntar para vocês aqui nessa noite, quem já teve uma experiência com Deus? Eu acho que todos tiveram uma experiência com Deus. Além do novo nascimento, de ser um salvo, eu tenho certeza que todos aqui tiveram uma experiência sobrenatural com o Senhor. Se você não teve, se prepare que você terá. Amém? E a experiência, querido, vai trazer esperança em nosso coração. Vai provar de que Deus é real, ainda que nós não precisamos de uma experiência para provar que Ele é real, porque Ele é real. Mas a primeira experiência é a sua vida habitando em nós pelo seu Espírito. Só que Deus tem prazer em fazer essas coisas e coisas maiores. Porque em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo diz aos Efésios: segundo o poder que opera em nós, Ele fará coisas maiores. Ele fará algo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que esse é o propósito de Deus. Só que tudo que Deus faz em nossas vidas deve convergir em um testemunho. Você quer dizer para os irmãos aqui, querido, dê um testemunho da sua vida. Não guarde para você o que Deus faz. O que Deus faz deve ser exposto para que outros sejam acrescentados à família de Deus. Quando Filipe teve um encontro com Jesus, rapidinho ele foi procurar a Natanael. Sabe aquela coisa do novo convertido? Quer pregar, quer falar, quer anunciar Jesus? Fala assim: eu encontrei com Jesus, eu tive um encontro com Jesus, minha vida mudou, eu estou sentindo diferente, alguma coisa aconteceu. Olha, Jesus chegou, o rei dos judeus, o Messias prometido. Sabe aquela sede de evangelizar, aquela sede de levar para a pessoa, da vontade de colocar na pessoa aquilo que você tem. Eu me lembro quando eu nasci de novo, querido. Eu evangelizava as pessoas, eu queria colocar dentro delas aquilo. Eu queria colocar, arrancar de mim e colocar nelas, é impossível. Mas aquela sede de expor Jesus. E Filipe foi fazer a mesma coisa com Natanael. Só que em vez de voltar frustrado, em vez de voltar reclamando e murmurando, fui falar de Jesus para ele, ele pegou e me foi falar que em Nazaré não tem nada, não pode vir nada de bom de lá. Será que da nossa casa pode vir alguma coisa boa? Que, querido, muitas vezes não é a casa, muitas vezes não é a família, muitas vezes não é o bairro, muitas vezes não é o local. Porque o Filho de Deus estava morando num lugar desprezado. O lugar pode ser desprezado, a casa pode ser desprezada, mas aquele que vive lá, querido, é o Filho de Deus. Aquele que vive lá é o Rei dos judeus. Trazendo para a nossa vida, querido, nós podemos ser desprezados da nossa casa, do nosso bairro, mas quem vive lá é o Filho de Deus, é a filha de Deus, que teve um encontro genuíno com Jesus. Aleluias! E o que vai fazer a diferença não é se você mora no centro da cidade, no bairro, na periferia ou numa aldeiazinha simples. O que vai fazer a diferença é que eu e você vimos a Jesus e tivemos um encontro com Ele. Aleluias! Não é o lugar que faz a mim e a você. Somos nós que fazemos o lugar e a vez, porque nós temos Jesus habitando dentro de nós. Natanael estava longe, debaixo da figueira, querido. Jesus já tinha visto ele, tinha sondado o coração dele, o que ele estava pensando, desejando em Deus. Filipe vai achar e traz ele para Jesus. Jesus diz: eu já vi você já, Natanael, te conheço. Você estava debaixo da figueira, né? Você estava lá debaixo da figueira. Como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabe? Tu és o Filho de Deus, hein? Tu és o Rei dos judeus. Só porque eu falei que você estava embaixo da figueira, você está acreditando?
Só porque eu falei isso? Tão simples. Coisas maiores verás. Coisas maiores presenciarás. Aleluias. Em verdade te digo que daqui por diante vereis o céu aberto. Querido, quem tem um encontro com Jesus e conhece Ele, inevitavelmente vai ver o céu aberto. Daqui por diante verás o céu aberto. Isso fala de intercessão. Isso fala de movimentação celestial acerca da nossa vida. O céu não está fechado. Muitas vezes é o nosso coração que está fechado. O céu não está fechado. Muitas vezes é a nossa vida que está bloqueada por coisas, por problemas, por dificuldades. O céu está aberto, amado. Ele continua aberto. Jesus já abriu a porta dos céus. A porta dos céus para mim e para você. Percebe que o que Jesus está falando para Natanael foi a mesma coisa que aconteceu com Jacó. Jacó viu o céu aberto, a escada, os anjos subindo e descendo. E quando Jesus fala para Natanael, ele fala assim: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Agora, a ponte que vai abrir o céu, que vai chegar até o céu, e que vai deixar eu e você contemplar as grandezas, se chama Jesus. Por isso, querido, que é com Ele e por Ele que eu e você contemplamos as grandezas de Deus. E quero que você olhe para a atitude de Filipe. Olhe para a atitude de Filipe. Ele se apressou para encontrar, para achar Natanael. Onde é que Natanael está? Eu preciso falar para ele que Jesus chegou. Preciso falar para ele que o rei dos judeus, Filho de Deus, está aí. Nós precisamos ter essa atitude, querido, simplesmente de procurar os nossos amigos, a nossa família, os nossos vizinhos e dizer para eles que o rei chegou, que Jesus está aí. Não falar da religião, não falar da minha igreja, mas falar que o rei chegou, que Jesus está aí. E muitos vão dizer: não, eu não acredito, tá. Você, olha, vem provar, vem diante dele. Vamos lá, vamos provar, vamos ter uma experiência. Porque talvez as palavras não bastam, mas uma experiência vai provocar em você uma mudança, e você vai ver que ele é real. Aleluias. Alguém nos aborda na rua, pastor, ou irmã, enfim, quem seja. Ore por mim, me ajude. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Vixe, para orar aqui agora é complicado, está cheio de gente. Desce aquela vergonha assim. Ah não, aqui na rua não. Ó, faz assim. Domingo tem culto. Domingo tem culto, é 19 horas. Vai lá e o pastor ora por você. Irmão, quantas vezes nós fazemos isso? Nós oramos na rua por pessoas, hospital, presídio, qualquer lugar. Quando alguém te pede, principalmente uma oração fora do lugar da oração, das quatro paredes aqui, entre aspas, e que não é só aqui que é o lugar da oração, mas quando alguém te pede, querido, você não pode negar, porque aquela pessoa está querendo ver Jesus. E quando nós negamos e deixamos para outro dia, nós negamos. Ao passo que nós deveríamos fazer como Filipe fez: vem ver, fecha os teus olhos, vamos orar. Você vai ver Jesus, você vai contemplar quem Ele é, você vai ver que Ele faz coisas maiores. Aleluias. Essa deve ser a nossa atitude, querido. Vem ver o Filho de Deus. Você pode até convidar alguém: vamos à casa de Deus, vem ver o Filho de Deus. Ah, eu estou passando por isso, por aquilo, a minha vida está uma derrota. Vem ver Jesus, porque a tua vida vai mudar. Vem contemplar e ter uma experiência com Ele, porque Ele é real. Aleluias. Coisas maiores do que estas verás, e vereis os céus abertos. Amém? Guarde aí essa palavra aí no seu coração. Coisas maiores nós veremos no Senhor. Eu creio. Ainda que os meus olhos não possam ver nesse momento, mas eu creio. Se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Feche os teus olhos aí, querido, no seu lugar. Olhe para Ele.
ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Tira descanso em ti. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eu descanso. Eu descanso em ti, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. Creia, tudo está perdido. Então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Descanse. Eu descanso em ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Senhor dos Senhores, eu descanso em ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Jesus, descanso em ti. Jesus,
confiamos em Ti, Senhor. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Coisas maiores verás, queridos. Coisas maiores verás. Creia nisso, no nome de Jesus.